Direto da redação de volta, recebo aqui Paulo Roberto mais uma vez. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Paulo, não tem como hoje, não tem outro assunto a não ser falar da derrota do Corinthians na estreia, né, na inauguração do Itaquerão. O que aconteceu com o Corinthians? Foi uma surpresa, né? Gelou? Surpresa. Eu acho que uma ansiedade muito grande do Corinthians, não conseguiu realizar uma boa partida. Eu acho que a equipe do Figueirense teve uma proposta de jogo e a proposta de jogo do Figueirense ela foi a mais correta e a que acabou surtindo efeito. O que acontece? A gente pode dizer uma equipe como o Figueirense, que nesse início do campeonato não tinha feito nenhum gol, não tinha nenhum ponto, era a lanterna da competição. Quando joga contra um time grande, como podia ser contra o Corinthians, São Paulo, outro time grande, o que acontece no vestiário? O pessoal lá, o técnico, como é que acontece isso? O pessoal sai de lá como se fosse o jogo da vida? Foi uma semana também de muitos comentários, né? Inclusive com relação ao adversário do Corinthians, que não poderia ter adversário melhor devido à situação ruim do Figueirense. Até acho que o Guto, o treinador do Figueirense, deve ter usado isso aí para motivar os atletas. Muita motivação. E conseguiu, né? Tanto conseguiu que a equipe do Figueirense teve uma performance melhor ao longo dos 90 minutos. O Corinthians foi um Corinthians diferente? O Corinthians no primeiro tempo não se ouve bem, no segundo tempo teve pelo menos uns 20 a 25 minutos de pressão na equipe do Figueirense, mas nos momentos de pressão que o Figueirense sofreu, a equipe do Figueirense soube administrar bem essa pressão, principalmente o seu goleiro saiu muito bem. Os 40 mil torcedores que estavam lá prestigiando essa estreia do estádio mereciam pelo menos um empate, né, Paulo? Pelo menos, porque vai ficar para a história, né? Não só a inauguração, como também o resultado. A derrota, né? Isso, o resultado. Com certeza. Notícia triste aí para os milhares de torcedores do Corinthians. Bom, então vamos ver os resultados dessa rodada do Brasileirão e como ficou a classificação. O Goiás recebeu o Botafogo e venceu por 2-0. O Cruzeiro venceu o Coritiba por 3-2. O Flamengo recebeu o São Paulo e perdeu em casa 2-0. O Corinthians, dentro de casa nova, perdeu para o Figueirense 1-0. O Atlético do Paraná empatou com o Chapecoense em 1-1. Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O Santos também perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2-1. O Palmeiras venceu o Vitória por 1-0 e o Criciúma e Internacional ficaram empatados no 0-0. Com a rodada, a classificação é a seguinte: em primeiro, Internacional com 11 pontos, em segundo, Cruzeiro com 10, em terceiro, Grêmio também com 10 pontos, em quarto, Goiás também com 10 pontos. Em quinto está o Fluminense com 9, em sexto Palmeiras, em sétimo São Paulo também com 9 pontos, em oitavo Corinthians com 8 pontos, em nono Bahia, em décimo Sport, em 11º Atlético também com 7 pontos, em 12º Santos com 6, em 13º Atlético com 5, seguido pelo Vitória, Botafogo e Flamengo. Em 17º está o Criciúma com 4 pontos, seguido pelo Figueirense com 3, Coritiba também com 3 e na lanterna Chapecoense com 2 pontos. Bom, Paulo, não dá para perder nenhuma rodada. O Corinthians, que estava ali no começo da classificação, com essa derrota já foi para oitavo, bobeou no Campeonato Brasileiro, a classificação muda muito. O campeonato ainda está no seu início, mas no campeonato de pontos corridos você tem que tentar manter uma regularidade já desde o seu início para que você possa se manter ali entre os 4 primeiros colocados já visualizando o final da competição. O Palmeiras hoje é o melhor classificado dos paulistas, e o Santos, né, as duas melhores equipes aí no início desse ano, o Santos ainda não engrenou. O Santos também teve um mau resultado nessa rodada contra o Atlético, né? Contra o Atlético Mineiro, não encaixou ainda a equipe do Santos. O Palmeiras, para nossa surpresa, está conseguindo aí se manter numa posição até certo destaque, né, a nível dos paulistas, mas eu acho que essa competição ainda vai passar muita água por baixo da ponte, muita coisa ainda deve acontecer. E com relação a sempre, né, afinal de contas, nós estamos no estado de São Paulo, a gente tem como, quer privilegiar as equipes do estado, né, as equipes paulistas, mas a gente vem demonstrando no Campeonato Brasileiro que as equipes do Sul, né, do Rio de Janeiro também estão aí fortes e brigando, né, na Internacional em primeiro, vem buscando os bons resultados. É aquilo que eu te falei no início. Ao meu ver, as equipes paulistas, as consideradas grandes, já não tiveram uma boa performance no último Paulistão. Então iniciaram a competição de um nível maior, que é o Campeonato Brasileiro, e devido à performance do Campeonato Estadual, eles vêm tendo dificuldade nesse início. É importante ficar atento aí com relação
as rodadas, não esperar o campeonato só depois da Copa, que aí pode ser tarde demais. Pontos corridos você não pode ficar aguardando a próxima rodada. Você tem que tentar se destacar, se distanciar daqueles seus principais concorrentes para que você possa chegar e alcançar seu objetivo. Bom, ainda falando de futebol, mas uma notícia agora do futebol local. Foi noticiado, né, durante a semana passada, o presidente do Rio Claro, Luiz Balbo, anunciou uma parceria do Rio Claro com a Alianza Lima do Peru. Você conhece essa equipe? A Alianza é uma equipe conhecida, né, mas fica muito difícil você falar nesse tipo de situação com relação a parcerias antes da coisa começar a funcionar para que você possa ter uma avaliação mais precisa sobre o assunto. Bom, a informação que a gente tem é que o Rio Claro vai receber jogadores profissionais do Alianza e vai ceder atletas aí de base para a equipe do Peru. Essa equipe também disputa a primeira divisão do futebol peruano e lidera aí o campeonato local. Com relação a essa parceria internacional, isso é importante para a equipe do Rio Claro? Olha, desde que você tenha também bons valores para oferecer, no caso a equipe do Alianza, o Alianza tenha bons valores para oferecer também ao Rio Claro, que disputa hoje a elite do futebol paulista. Você sabe que uma equipe que disputa a elite do futebol paulista, ela não pode receber qualquer tipo de atleta, né? Em termos de nível do atleta. De qualidade. Então, tendo aí os dois, o atleta de base do Rio Claro para ser cedido ao Alianza e o Alianza ceder bons jogadores profissionais ao Rio Claro, eu acho que é válido. Então, temos que aguardar a chegada desses atletas que está prevista aí para depois da Copa do Mundo. Paulo, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez e até segunda-feira que vem. Nós é que agradecemos, estamos aí juntos. Muito obrigada. O Direto da Redação, então, volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.